A Divina Comédia, Dante Alighieri, Inferno, Canto 21. Assim continuamos de ponte em ponte, conversando sobre alguns assuntos banais, que não convém serem cantados em minha comédia. Quando atingimos o topo, nos detivemos para espiar a próxima vala do Malebolge, fonte de lamentos sem fim. Era mais escura que as outras, incrivelmente sombria, como o viscoso piche fervido no inverno, pelos venezianos em seu arsenale, para untar os seus navios enfermos. Impedidos de navegar pelo frio rigoroso, alguns constroem novas quilhas para as suas naus. Outros calefetam os cascos, já gastos por muitas viagens. Alguns reparam a popa, outros a proa. Alguns talham remos, outros trançam redes e cordas. Um faz remendos na vela, e outro conserta a bujarrona. Assim fervia naquela vala um breu espesso, não pelo fogo, mas por uma arte divina, e todos os barrancos eram impregnados com esse sebo. Eu vi o breu, mas não distinguia mais nada, além das terríveis bolhas ferventes que constantemente surgiam, inchavam e estouravam. Enquanto eu olhava fixamente para essa cena, meu guia sobressaltou-se. Cuidado, cuidado! E me arrancou bruscamente de onde eu estava. Eu me voltei para ele confuso, como aquele que tarda a perceber o perigo e, em vez de se afastar cheio de curiosidade, mesmo aterrorizado, continua a olhar. De repente, atrás de nós, eu vi um demônio negro que avançava rapidamente sobre o penhasco. Ah, quão feroz era o seu semblante! Quanta crueldade transparecia em seus gestos, em suas asas abertas e seus rápidos pés. Sobre seus ombros, proeminentes e agudos, ele carregava um pecador, pendurado pelos quadris, e com suas mãos ele o agarrava pelos tornozelos. Então, de nossa ponte, ele chamou: Ei, Malebranche, traga um patife da cidade de Santa Zita. Podem jogar para baixo, e logo voltarei com mais. Pois aquela cidade está cheia de tais provisões. Todos lá são corruptos, salvo o bom Turo, e por dinheiro essa gente transforma um não em sim. Ele atirou o pecador na vala e em seguida disparou pelo penhasco. Nunca vi um mastim correr com tal agilidade para perseguir um ladrão. O pecador afundou e logo emergiu coberto de piche. Mas debaixo da ponte os tinhosos gritavam: aqui não adianta imitar a sagrada face. Aqui não se nada como na maré do Sérquio. Então, se não quiser sentir os nossos tridentes, não tente erguer a cabeça acima dessa vala. Em seguida ele foi espetado centenas de vezes. Sim, vá dançar lá embaixo, eles disseram, onde se pode tramar e roubar às escondidas. Eram exatamente como os ajudantes de cozinha que são colocados para vigiar os caldeirões, e com garfos impedem que as carnes flutuem no caldo. E o bom mestre me disse: esconda-se, não deixe que eles vejam que você está aqui. Abaixe-se e fique atrás de uma rocha. E não importa o quanto eles me ofendam, não tenha medo, pois estou bem preparado. E já tive que enfrentar antes esses fracassados. Em seguida ele foi além da coroa da ponte e caminhou até a margem da sexta vala. E ali postou-se cheio de coragem. Com o mesmo delírio enraivecido e louco dos cães que saltam sobre o mendigo, que de repente, para pedir esmola ou comida, eles saíram debaixo da ponte e correram, armando todos os seus forcados contra o meu guia. Mas ele exclamou: para trás! Fiquem longe! Antes que eu seja tocado pelos seus tridentes, que venha um de vocês e ouça as minhas palavras. E então decidam se eu devo ser agarrado. Todos gritaram: então que vá Malacoda.
Um deles avançou enquanto os outros ficaram. E aproximando-se, ele disse: "E no que isso vai adiantar?" "Ó Malacoda, você pensa que eu vim até aqui?" Meu mestre então respondeu, desarmado contra seus obstáculos? Sem um propósito e sem a vontade de Deus ao meu lado? Deixe-me avançar, por ordem do céu, pois eu guio outro viajante nesta dura estrada. Aquele espírito arrogante foi então derrotado. E então, deixando o garfo cair a seus pés, ele ordenou a todo o resto: "Não toquem nele." Então meu guia me falou: "Você que está aí agachado, curvado, entre as rochas estilhaçadas da ponte, pode se juntar a mim agora em total segurança." Não demorei para juntar-me a ele. Então os demônios avançaram, chegando bem perto, e eu temi que eles descumprissem a sua palavra. Assim eu vi o medo dos soldados em Caprona, quando uma multidão de inimigos os recebeu, cercando-os pela frente e por trás, apesar de rendidos. Eu estava todo aconchegado ao meu guia, e eu não perdi os capetas de vista, pois os seus olhares estavam longe de ser gentis. Brandindo seus garfos, uns gritavam: "Vamos espetar o traseiro dele." "Sim, vamos acertá-lo," respondiam outros. E então aquele demônio que se aproximara e negociara com o meu guia voltou-se para eles. "Ei, Scarmiglione, pare, largue a sua arma." E então disse para nós: "Não vale a pena seguir adiante neste penhasco, porque toda a sexta ponte está arruinada. Mas se ainda querem seguir em frente, sigam esta crista rochosa ao longo da encosta, até a próxima ponte onde verão a passagem." Na noite anterior, 5 horas depois desta, completaram-se 1266 anos, desde que esse caminho se fez em ruínas. Envio com vocês alguns dos meus soldados, para ver se algum pecador espreita para respirar. Continuem com eles, não lhes farão mal algum. Avancem, Aliquino e Calcabrina, ele ordenou. Canhazo, você também. E Barbaríquia, que vai liderar os 10. Libicoco atrás com Dragiganazzo. Kiriato, o de grandes presas. E Grafiacane, Farfarello e Rubicante, o louco. Fiquem de olho nas almas do piche fervente, e deixe estes irem a salvo, até que estejam na ponte, que continua intacta sobre as cavernas. Ai, ai, meu mestre, o que é isso que eu vejo? Disse eu. Vamos em frente sem esta escolta. Se você souber o caminho, não desejo outra companhia. Se você ainda estiver atento como antes, não reparou como cada um range os dentes e como erguem suas sobrancelhas cheias de ameaças? E ele disse: "Não tenha medo em seu coração. Deixe-os arreganhar os dentes e rosnar o quanto puderem, pois assim tratam os confinados nesses campos miseráveis." Eles viraram à esquerda e seguiram pela margem. Então cada um deles mordeu a língua entre os dentes, como sinal para aquele que os conduzia à frente. E ele respondeu, fazendo do seu ânus uma trombeta. Oi, tudo bem? Hoje, então, nós vamos para o canto 21 do Inferno da Divina Comédia, Malebolge. Estamos seguindo os dois poetas, Dante e Virgílio, neste oitavo círculo dos fraudulentos, o Malebolge, que aqui vai dos cantos 18 ao 30. Nós estamos no canto 21. São 13 cantos que o Dante Alighieri dedica a este círculo. Como vocês estão acompanhando, eu fiz aqui o gráfico, né, desse Malebolge, que é dividido em 10 bolgias ou valas. Nós já vimos a primeira bolgia, sedutores e exploradores, a segunda bolgia, bajuladores e manipuladores, a terceira bolgia, simoníacos,
a quarta bolgia, adivinhadores, e hoje a quinta bolgia, corruptos e trapaceiros. Uma cena, são várias cenas aqui, umas até bem engraçadas, com esses demônios que estão atormentando Dante e Virgílio, e quase que eles não conseguem passar por este lugar, pela quinta bolgia, que são aqui os corruptos, trapaceiros. Então tem duas cenas aqui pintadas pelo Gustavo Doré, onde o demônio negro aí está trazendo, né, esse pecador e jogando no piche. Mergulha o cara lá dentro do piche e é um horror. E depois aqui a outra cena que o Gustavo Doré pintou são os demônios acossando o Virgílio e o Dante escondido atrás. Eles falam, que inventam que vão ajudá-los, imagina, né? Então nós temos aqui, gente, nesse oitavo círculo, como eu falei, o surgimento do Malebranche, que significa garras do mal. São uma legião de demônios que comandam esta bolgia. Malebranche, dentro do Malebolge. Malebolge são essas valas aí do oitavo círculo, é o oitavo círculo dos fraudulentos, pecados da loba. E o Malebranche, que está aqui no quinto círculo, é esta legião de demônios. Nós temos uma introdução interessante que o Dante fala que eles estão conversando algo que não vai falar o que é, olha. Assim continuamos de ponte em ponte, conversando sobre alguns assuntos banais que não convém serem cantados em minha comédia. A gente lembra que essas valas são ligadas por pontes. Então eles cruzam a barreira que separa a quarta da quinta bolgia e seguem a ponte que atravessa a quinta até chegarem ao topo dela. Podemos inferir, segundo esta nota, que a conversa de Virgílio e Dante giram em torno da presciência do futuro. É quem pode conhecer o futuro, porque eles estavam ali nos adivinhadores na quarta bolgia. Tentaram conhecer o futuro, hoje não olham mais para frente. Eles estão retorcidos, lembram? Os adivinhadores estão olhando para trás. Dante fala, eu nunca vi esse tipo de paralisia. Então, certamente, essa conversa era sobre essa questão de conhecer o futuro, a presciência. Continua. Quando atingimos o topo, nos detivemos para espiar a próxima vala do Malebolge, a quinta vala, dos corruptos e trapaceiros. Fonte de lamentos sem fim. Era mais escura que as outras, incrivelmente sombria. E o Dante, então, faz uma longa comparação para falar do piche que era usado ali, que tinha ali naquela vala. Ele vai falar do piche que os venezianos usavam lá no Arsenale para consertar navios. Então nós temos aqui uma descrição pitoresca do antigo estaladeiro Arsenale, em Veneza, que o Dante certamente conhecia, né? Ao contrário da estátua do Tempo, Inferno, canto 14, a rainha do Adriático, Veneza, tinha o rosto voltado para o leste. Ela estava de costas e com os ouvidos fechados, como em uma orgulhosa indiferença ao barulho dos conflitos partidários que enchiam o resto da Itália. Então a Veneza olha para o Adriático, deixa a Itália pegar fogo lá para trás. Então ele vai descrever isso aqui, esse arsenale. Então ele diz, como o viscoso piche fervido no inverno, pelos venezianos em seu arsenale, para untar os seus navios enfermos, impedidos de navegar pelo frio rigoroso, alguns constroem novas quilhas para suas naus, outros calafetam os cascos, já gastos por muitas viagens, alguns reparam a popa, outros a proa, alguns talham remos, outros trançam redes e cordas, um faz remendos na vela e outro conserta a bujarrona, as partes do navio, né? Então, os vários consertos, remendos aí do navio. Assim, termina a comparação. Fervia naquela vala um breu espesso, né? Betume, piche aqui. Não pelo fogo, mas por uma arte divina. E todos os barrancos eram impregnados com esse sebo. Então o pessoal que estava ali, as almas, estavam impregnadas com esse sebo, com
coisa horrível, né? Esse grude aí, o piche, né? Que horror. Então eles eram mergulhados nesse piche, impregnados com o piche. Eu vi o breu, seria a primeira cena aqui, olha, mas não distinguia mais nada, além das terríveis bolhas ferventes, que constantemente surgiam, inchavam e estouravam. Eu lembrei aqui de quando a minha mãe fazia doce de manga, de goiaba, né? Então se fervia muito nos tachos e espirrava. Assim era esse piche aqui da Quinta Bolgia. Não vai aparecer aqui, né, pelo menos nesse canto 21, nenhum pecador específico nomeado. O demônio aqui ele fala de um pecador que ainda estava vivo lá na cidade de Luca, mais para frente. Ele carrega um pecador e joga lá dentro, a gente não sabe o nome dele. Enquanto eu olhava fixamente para essa cena, meu guia sobressaltou-se. Cuidado, cuidado! E me arrancou bruscamente de onde eu estava. Esse canto ele é bem dinâmico. São cenas assim de aventura, né? De medo, de suspense, como se os demônios fossem atacar, como fossem, estavam atacando mesmo Virgílio e Dante. Então Virgílio está com medo de que eles joguem o Dante ali no piche. E eu me voltei para ele, né, para Virgílio, confuso, como aquele que tarda a perceber o perigo, outra comparação. E em vez de se afastar cheio de curiosidade, mesmo aterrorizado, continua a olhar. A pessoa quer ver um acidente, né? A pessoa quer ver, tá vendo que está em perigo, mas não sai dali. Assim estava Dante, olhando para a Quinta Bolgia com o piche fervendo. Segunda cena, o demônio negro carregando um pecador. É até engraçado, olha. Mesmo aterrorizado, continuei a olhar. De repente, atrás de nós, eu vi um demônio negro que avançava rapidamente sobre o penhasco. Ah, quão feroz era o seu semblante. Estava sendo cena de novela, né? De filme. Quanta crueldade transparecia em seus gestos, em suas asas abertas, em seus rápidos pés. Sobre seus ombros proeminentes e agudos ele carregava um pecador, pendurado pelos quadris, e com suas mãos ele o agarrava pelos tornozelos. Este é o único exemplo no inferno, diz a nota, da chegada de um pecador em seu lugar especial de punição. Lembram lá no inferno, canto 5º, verso 15, o Dante fala que o Minos enrosca no corpo a sua cauda, tantas voltas ele dá para onde vai ser jogado o pecador. Aqui na Divina Comédia, no inferno, é a única vez em que um pecador chega no local, assim, mostra qual é o local da punição. Ah, mas o Caronte atravessavam as almas lá no Aqueronte, mas ainda lá é só a travessia. Não mostrou para nós as almas chegando nos círculos. O único exemplo é aqui, no canto 21, em que uma alma de um corrupto é jogada, assim, chega, né, para a punição. Interessante isso. E aí o demônio estava carregando aquilo nas costas e jogou lá. Então, de nossa ponte, ele chamou: Ei, Malebranche! Aí entra esse Malebranche. Malebranche significa garras do mal. É o nome da legião de demônios que comandam esta bolgia. Então ele chama a legião. Ô Malebranche, chegou aqui, né? Traga um patife da cidade de Santa Zita. A cidade de Santa Zita é Luca. Santa Zita é uma santa natural dessa cidade e ela faleceu entre 1270 e 1280, próximo aí da vida de Dante, né? Dante estava vivo. Seu corpo milagroso ainda se conserva na igreja de São Frediano. O demônio fala: olha, isso aqui veio lá da cidade de Santa Zita, que é Luca. Podem jogar para baixo, e logo voltarei com mais. Pois aquela cidade está cheia de tais provisões. É uma cidade bem cheia de corruptos. É o Dante atacando a cidade, né? Todos lá são corruptos. Salvo o Bonturo. O Bonturo é interessante, né? É que é o maior de todos os corruptos. E ele estava vivo ainda, por isso que o demônio fala: salvo ele ainda, o Bonturo, que era uma pessoa conhecida na época, estava viva na época do poema 1300, né, da época que está passando o poema, Semana Santa de 1300, na época do jubileu do Bonifácio VIII, colocou esse jubileu. E por dinheiro essa gente transforma um não em sim. E aí tem a nota, né? Os juízes venais, os que traficavam em escritórios e vendiam justiça, também são punidos nesta bolgia, né? Eles mudam, transformam um não em sim. O maior de todos era Luca, em Luca, o maior de todos em Luca, na cidade de Luca, era Bonturo.
A exceção no texto é irônica. Por quê? Porque ele ainda vivia em 1300. Então o demônio está falando, ele é a exceção, mas ele virá para cá, porque ele é corrupto. Então esse salvo monturo é ironia do demônio, né? E aí continua, olha, os corruptos da cidade de Luca vão vir para cá. E aí o texto diz, né? Ele atirou o pecador na vala e em seguida disparou pelo penhasco, saiu correndo ali, né? Aquele demônio negro horroroso, jogou o pecador lá na vala e saiu correndo pelo penhasco. Nunca vi um mastim, um cachorro, né, correr com tal agilidade para perseguir um ladrão. A ironia agora é pesada contra o pecador. O que esse demônio vai dizer, olha, o pecador afundou e logo emergiu coberto de piche. É bem assim, cheio de ação esse canto 21. Mas debaixo da ponte os tinhosos demônios gritavam, aqui não adianta imitar a sagrada face. Gente, isso aqui eu achei terrível. Por quê, né? O rosto sagrado de Jesus era uma imagem em madeira de cedro, de obra bizantina, ainda preservada e venerada na Catedral de Lucca. Então esse cara sai ali de dentro do piche com o rosto todo coberto de piche, e aí os demônios falam, não adianta imitar a sagrada face aqui não. Você está imitando, porque Jesus ficou todo coberto, né, de sangue, e aquele homem coberto de piche, eles estão tirando sarro, né? Não adianta imitar aqui a sagrada face. Aqui não se nada como na maré de Sérquio. Sérquio é o riacho que passa por Lucca. Então, mais ironia, né? Não adianta você nadar aqui não, como você nadava lá naquele rio que passa por Lucca. Então, se não quiser sentir os nossos tridentes, não tente erguer a cabeça acima dessa vala. Mergulhe de novo no piche, senão você está morto, né? Eles levantavam aqui, achei essa punição terrível, né? Lá no piche levantavam, eles crau, o tridente. Em seguida ele foi espetado centenas de vezes, coitadinho. Sim, vá dançar lá embaixo, eles disseram, onde se pode tramar e roubar as escondidas, né? Então, você que tramou e roubou, foi corrupto, vá lá para baixo pro piche. Você vai ver que é bom pra tosse, é lá que você tem que dançar. Nossa Senhora. Uma comparação. Eram exatamente como os ajudantes de cozinha, que são colocados para vigiar os caldeirões, e com garfos impedem que as carnes flutuem no caldo. Então, Dante usa uma imagem aqui dos cozinheiros em volta de uma panela fervente com carne, e aí os cozinheiros impedem que as carnes venham à tona, então eles ficam ali cutucando as carnes para baixo. Credo, é assim que esses demônios faziam com esse pecador. Ai, que horrorizado. Terceira cena. E o bom mestre me disse, esconda-se, não deixe que eles vejam que você está aqui. Abaixe-se e fique atrás de uma rocha. E não importa o quanto eles me ofendam, não tenha medo, pois estou bem preparado e já tive que enfrentar antes esses fracassados, né? Eles fracassaram na rebelião lá no céu e agora estão aqui dando uma de gostosão, né? Então, olha, não tenha medo. O embate agora vai ser de Virgílio contra os demônios, contra essa legião aí da Malebranche. E aí é interessante aqui o embate, né? Uma coisa bem estranha. Eles querem o Dante. E o Virgílio esconde o Dante e começa a falar com eles. Em seguida, né, ele foi além da coroa da ponte e caminhou até a margem da sexta vala. E ali postou-se cheio de coragem, o Virgílio. Com o mesmo delírio enraivecido e louco dos cães que saltam sobre o mendigo, que para de repente para pedir esmola ou comida, comparação, né? Eles saíram de baixo da ponte e correram, quando eles viram o Virgílio, né? Armando todos os seus forcados contra o meu guia. Mas ele exclamou, para trás, fiquem longe. Bem diálogo, né? Suspense. Antes que eu seja tocado pelos seus tridentes, que venha um de vocês e ouça as minhas palavras, e então decidam se eu devo ser agarrado. Porque eles querem jogar de qualquer maneira o Virgílio ou o Dante ali dentro, né, daquele piche. Então, passar por esse, é interessante, né? Passar por essa vala que não foi brincadeira. Todos gritaram. Aí começam os nomes dos demônios. Então que vá Malacoda. Um deles avançou, enquanto os outros ficaram, e aproximando-se ele disse, e no que isso vai adiantar?
Ó Malacoda, você pensa que eu vim até aqui? Meu mestre então respondeu: desarmado contra seus obstáculos? Sem um propósito e sem a vontade do Deus ao meu lado? De Deus ao meu lado, né? Eu estou aqui por propósito de Deus, pela vontade de Deus. Deixe-me avançar, por ordem do céu, pois eu guio outro viajante, né? Guio Dante nesta dura estrada. Então eu estou aqui porque Deus quer. Não adianta vocês fazerem, né, me encurralar aqui para eu não passar, né? Querendo jogar-nos no breu, no piche. Aquele espírito arrogante foi então derrotado pelas palavras de Virgílio. E então, deixando o garfo cair a seus pés, ele ordenou a todo o resto: não toquem nele. Então esse talvez aqui, que é o chefe, é o Malacoda. Eu acho que é o mesmo que estava carregando, embora não fale, aquele pecador, né, o demônio negro. Aí então ele fala: não toquem nele. Jogou o garfo no chão. Então meu guia me falou: você que está aí agachado, falando para Dante, né, curvado entre as rochas estilhaçadas da ponte, pode se juntar a mim agora em total segurança. Não demorei para juntar-me a ele. Então os demônios avançaram, olha que horror, chegando bem perto. Eu temi que eles descumprissem a sua palavra. Quando eu li pela primeira vez, falei: agora não tem escapatória. Assim eu vi o medo dos soldados em Caprona. Dante fez parte da milícia montada enviada por Florença em 1289 para ajudar Luca contra os pisanos. E esteve presente na rendição da guarnição pisana do castelo de Caprona. Então ele lembra esse episódio da rendição no castelo de Caprona, a rendição dos pisanos. E ele lembra, né? Assim eu vi o medo dos soldados lá em Caprona, em 1289, quando uma multidão de inimigos os recebeu, cercando-os pela frente e por trás, apesar de rendidos. Então ele viu esse medo e ele ficou assim com medo também, né? Assim eu vi o medo, né? Eu estava todo aconchegado ao meu guia, né? Estou morto aqui agora. Eu não perdi os capetas de vista, pois os seus olhares estavam longe de ser gentis. Então, assim, é uma coisa bem estranha, né? O Virgílio e o Dante passam um perigo aqui nesse canto 21. Agora tem uma questão de comédia, né? Brandindo seus garfos, uns gritavam: vamos espetar o traseiro dele. Sim, vamos acertá-lo, respondiam outros. Achei tão legal. E então aquele demônio que se aproximara e negociara com o meu guia, deve ser uma Laconda, né? Voltou-se para eles. Ei, Scarmiglione, pare! Largue a sua arma. Depois eu falar do significado do nome de cada um deles. E então disse para nós: não vale a pena seguir adiante neste penhasco, porque toda a sexta ponte está arruinada. Mas se ainda querem seguir em frente, sigam esta crista rochosa ao longo da encosta, até a próxima ponte onde verão a passagem. É interessante, olha. O Malacoda informa que o arco de rocha que leva à sexta bolgia, né, dos hipócritas, e a sexta bolgia está em ruínas, mas que eles encontrarão uma ponte inteira se continuarem do lado esquerdo, ao longo do beiral rochoso do fosso de Piche. Tá mentindo, olha. Mas, como se verá adiante, ele está mentindo. Ele fala: vá para outro lugar, não siga aí, né, adiante nesse penhasco, porque a sexta ponte está arruinada. Se querem seguir em frente, siga a crista rochosa ao longo da encosta de Piche, né, do beiral rochoso, não vá para a esquerda. Aí o texto diz, na noite, aí o demônio continua: na noite anterior, 5 horas depois desta, completaram-se 1266 anos desde que esse caminho se fez em ruínas. Isso aqui é um verso importante. Olha, esta passagem principal da Divina Comédia, para fixar a data da viagem de Dante e Virgílio. Já se passaram, de acordo com o texto, 1266 anos e um dia desde a crucificação de Jesus. Em uma passagem do Convívio de Dante, que é uma obra de Dante, tratado 4º, capítulo 23, encontramos Dante dando suas razões para crer que Jesus, na data de sua morte, tinha acabado de completar 34 anos.
Isso nos leva à data de 1300 depois de Cristo, somando, né, 1266 anos se passaram desde a crucificação. A hora presente é de que 5 horas antes, a hora presente é de 5 horas antes daquela em que ocorreu o terremoto causado pela morte de Jesus, que fez o estrago ali no inferno, né? Dante sustenta no Convívio, ainda nesse tratado quarto, nesse mesmo capítulo 23, segundo o relato de São Lucas, que a morte de Jesus ocorreu na hora sexta, isto é, ao meio-dia. Diferente, né, de João, que a morte de Jesus ocorre às 3 da tarde, né? Portanto, agora no Malebolge são 7 horas da manhã. Então, essa nota ela é importante, né, dentro do texto para situar a época da viagem de Dante e Virgílio. Fazendo as contas, conforme esse demônio diz aqui, né, nós temos 1300 depois de Cristo, que é o contexto aqui do poema. Que o Dante não fala abertamente, que só aqui, olha. Na noite anterior, 5 horas depois desta, completaram-se 1266 anos desde que esse caminho se fez em ruínas. Foi quando Jesus morreu, né, que isso aqui recebeu um terremoto terrível. Envio com vocês alguns dos meus soldados, para ver se algum pecador espreita para respirar. Continuem com eles, não lhes farão mal algum. Eles têm que espetar quem sai lá do piche para respirar. Então ele manda vários demônios com Dante e Virgílio. É interessante os nomes aqui, olha. Avancem Aliquino e Calcabrina. Ele ordenou. Canhazo, você também. E Barbaríquia, que vai liderar os 10. Libicoco atrás com Draguignazo. Kiriato, o de grandes presas. E Grafiancani, Farfarello e Rubicante, o louco. Então os nomes dos demônios são todos descritivos, pelo significado literal em italiano. Então eu vou ler aqui para vocês, olha. Malaconda, ou Malacoda, que é o que trouxe o pecador lá nos ombros e negociou com Dante, significa cauda pequena, rabicho. Legal, né? Scarmiglione, o descabelado. Calcabrina, pisador de neve. Aliquino, asa gerlequim. Canhazo, focinho de cachorro. Barbaríquia, barba crespa. Libiococo, união dos nomes dos ventos, Libéquio e Sirococo. E Siroco. Libicoco, Draguinhazo, dragão. Grafiacane, esfolador de cães. Kiriato, porcalhão, porco selvagem, um javali, né? Farfarelo, orelhudo, duende. Rubicante, vermelhão. São esses os nomes engraçados, né, que o Dante coloca nesses demônios que vigiam o Malebranche, né, essa legião de demônios que vigiam o 8º círculo dos corruptos e trapaceiros, Malebolge. Aí o cara diz, né, fiquem de olho nas almas do piche fervente e deixe estes irem a salvo, até que estejam na ponte que continua intacta sobre as cavernas. Então eles estão enganando aqui Dante e Virgílio. Quarta cena, que é o desfecho do canto. Ai, ai, meu mestre, o que é isso? O que é isso que eu vejo? Disse eu. Vamos em frente sem esta escolta. Se você souber o caminho, não desejo outra companhia. Então Dante está com medo, né? Se você ainda estiver atento como antes, não reparou como cada um range os dentes e como erguem suas sobrancelhas cheias de ameaças? Então eles estão atrás da gente, né? Eles estão acompanhando a gente, mas eles querem nos jogar lá dentro, Virgílio. O Dante está falando para o Virgílio, né? Prefiro que você nos leve. Dante aqui mostra que ele está apavorado, né? E ele disse, o Virgílio, não tenha medo em seu coração. Deixe-os arreganhar os dentes e rosnar o quanto puderem, pois assim tratam os confinados nesses campos miseráveis. Então, eles estão passando medo em nós. Né? Não tenha medo. Vamos em frente, né? Eles viraram à esquerda e seguiram pela margem. Então cada um deles mordeu a língua entre os dentes, como sinal para aquele que os conduzia à frente. Então aqui os demônios viraram à esquerda, seguindo pela margem, e aqui
eles mordem a língua entre os dentes, fazendo careta para o Virgílio e para o Dante, e como sinal para aquele que conduzia à frente, e ele respondeu, né, fazendo do seu ânus uma trombeta. Então ele solta uma fratulência, um peido estrondoso na cara dos outros demônios. Então ele estava fazendo bagunça, né? Esses demônios aqui, levando Dante e Virgílio para o sexto círculo aí, a sexta bolgia onde estão os ladrões. Aqui nós vimos a quinta bolgia, corruptos e trapaceiros. Mas o canto 22, eu estou olhando aqui, vai continuar ainda nesta quinta bolgia, nessa escolta de demônios. Então eles estão ali passando medo em Dante e Virgílio. Nós vamos acompanhar ainda essa história, né? O que vai dar tudo isso? Se eles vão jogar Virgílio e Dante lá para baixo, no piche, ou se eles vão ser salvos, né, no próximo canto. Então é isso, gente. Um abraço e até mais.